Você que tem a Bíblia, coloca a mão direita na Bíblia, na palavra de Deus. Fecha os seus olhos. Você que não tem, coloque a mão no coração. Vamos em direção para o Espírito Santo. Pai, por favor, fale conosco através da tua palavra, porque tudo que é bom vem de ti, nada vem de nós. Como está escrito, salvação, as bênçãos, as boas dádivas vêm do céu do Pai das luzes. Senhor, Senhor, o Pai das luzes, o Pai dos Espíritos. Fala conosco, Senhor, através da palavra. Tudo que vinha a sai dos meus lábios, venha de ti. Ajuda esse miserável pecador. Necessito de graça. Fala no nosso coração, ó Santo Espírito, e dirija tudo que venha a ser falado. Nós te pedimos isso. Direção, entendimento e revelação pelo poder do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, a palavra de Deus fala assim, ó, Gênesis capítulo 6. Presta atenção. O título é A Corrupção do Gênero Humano. Nessa palavra que nós vamos ler fala, como o Senhor Jesus ele diz no livro dos Evangelhos em Mateus, que nos últimos dias será como o dia de Noé. Os homens vão se casar, vão se dar em casamento, vão se separar, amém? Vão sobrar da palavra do Evangelho, vão tentar fazer de tudo para que o homem não venha crer em Deus, na palavra dele. Nós vivemos os últimos dias, mas esses dias Noé viveu também. Na época de Noé, amém? O homem estava corrompido. O homem não queria obedecer a Deus. Você imagine só, a palavra fala que Deus, no livro de Gênesis, fala que Deus ele criou o homem do pó, do barro, do pó da terra. Nós somos criatura e Deus é o nosso feitor, o nosso criador. Você imagine só o barro, o vaso, abrir a boca e falar para o oleiro e falar assim, olha, eu não gostei do jeito que você me fez. Você imaginou isso? É a mesma coisa nós chegarmos para Deus e falarmos assim, Senhor, eu vou viver a minha vida como eu bem entender. Nós não temos esse direito. Sabe por que nós não temos esse direito? Porque nós somos criatura. Deus é o Criador. E a palavra fala que Deus nos criou para boas obras. Deus nos criou para que a gente venha praticar o que é bom. Deus nos criou para que a gente venha praticar o que é justo. Deus nos criou para que a gente venha praticar o que Ele aprova. Porque nós somos criatura, feitura, nós temos a imagem e semelhança dEle. Nós não temos Deus, nós. Que coisa maravilhosa. Deus nos fez a imagem e semelhança dEle. Quando você olha para o espelho e vê a sua face, Deus é parecido com a gente. Você imaginou isso ou não? Nós temos a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, nós somos criatura dEle. É um dever. É um dever obedecer a palavra dEle. É um dever dar crédito e temer a palavra dEle. Com todo o coração, com toda a sua força e de toda a sua alma. Essa é a vontade de Deus. E no tempo de Noé, cerca de mais ou menos 4.300 anos atrás. Mais de 4.000 anos atrás. Amém? Noé. A palavra fala que Noé era um homem que tinha uma aliança com Deus. Deus olhava para ele, Deus andava com ele. Você imagina só você tendo uma aliança com Deus, Deus andar com você e olhar para você quando você ora, quando você busca, quando você pede perdão, misericórdia, quando você pede para que Deus venha guardar e livrar a sua família. Que coisa gloriosa. Deus ouve essa oração. Deus ouve a oração do justo. Como a palavra de Deus fala que Deus olhou para Noé, Ele olhou para ele. Mas no tempo dele havia um povo corrompido. Quando você vê, quando você ouve, principalmente na televisão, na internet, o homem se corrompeu. Até dentro das... Desculpe falar, mas eu sou sincero. Deus me chamou para pregar a verdade, o evangelho de salvação. Deus me chamou para pregar o evangelho de arrependimento e salvação. Não pregou para agradar ninguém, porque eu sei que um dia eu estarei diante dele, prestarei conta do meu trabalho aqui nessa terra. Deus me confiou almas e deu-me autoridade para pegar a verdade. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está escrito isso. Até dentro das igrejas, o homem
Muitos líderes têm pregado um evangelho de relaxado. Evangelho que descompromissado com Deus e com a palavra. Mas este não é o evangelho do Senhor Jesus. Se eu quero salvação, se eu quero aliança e compromisso com Deus, eu tenho que me arrepender e mudar de vida, de atitude. O meu caráter tem que ser de uma pessoa de luz, uma pessoa de Deus diferente, como era o caráter de Noé. Nós não podemos estar dentro da igreja e vivemos uma mesma vida, praticamos a mesma obra antes de conhecer a palavra dele, porque a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é poderosa para mudar e transformar a vida de quem crê e quem obedece. Deus tem poder para isso. Diga glória a Deus. Deus tem poder para isso. Mas cabe ao homem dar crédito à pregação dele ou não. Nós temos que pregar o evangelho de arrependimento. Nós temos que pregar o evangelho de salvação de alma, de mudança de caráter, de atitude. É esse evangelho de Jesus. Muitas vezes nós ouvimos na igreja que, até prego isso, ensino isso, que é dom de Deus o homem comer e desfrutar do melhor dessa terra. É da vontade de Deus isso. Você buscar pela sua cura, você buscar pela sua libertação, você buscar pela bênção na sua família. Essa é a vontade de Deus. Mas o que nós ensinamos em primeiro lugar é isso. Que nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. O que é isso? É arrependimento. Nascer da água do Espírito Santo. Essa é a vontade do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. O Evangelho, a palavra de Deus fala assim, Gênesis capítulo 6, fala assim, ó, como se for multiplicando os homens na terra. Isso é no tempo de Noé. E lhes nasceram filhas. Vendo os filhos dos homens que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. As que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito. Quando é espírito em letra maiúscula aí, ó, na sua Bíblia é o Espírito de Deus. Quando o meu espírito não agirá para sempre do homem, pois esse é carnal. Esse é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Amém? A palavra fala que quem vive na carne não pode agradar a Deus. E a carne tem obras. Amém? Eu vou ler para você quais são as obras da carne. Se você quiser ler, marcar depois na sua Bíblia, você lê. Vou ler algumas. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, fala assim, ó. Olha lá. Versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19, fala assim, ó. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aquele povo vivia praticando as obras da carne. Tudo que é ruim, inveja, falsidade, prostituição, fornicação. Amém? Pessoas que não são casadas tendo intimidade. Se a pessoa não se arrepender, ela morrer, ela vai para o inferno. Tem que se arrepender. Prostituição. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Prostituição, fornicação, tudo isso, obras da carne. E aquele povo no tempo de Noé praticava isso. E Deus o quê? Deus olhava para Noé. Deus tem que olhar para a gente. Não com pessoas melhores que as outras, não. Mas com as pessoas que quer dentro do seu coração obedecer a palavra de Deus. Fazer o que lhe agrada. Não praticar as obras da carne, como no tempo de Noé, aqueles homens eram carnais.
Aqueles homens viveram nas obras da carne e se esqueceram de agradar a Deus, se esqueceram do Deus Todo-Poderoso. Como a humanidade, muitas pessoas ultimamente têm se esquecido de agradar a Deus. Nós somos um povo escolhido, um povo, a Bíblia fala que nós somos sacerdotes reais do Senhor. Nós vivemos aqui, mas o reino, o destino final não é aqui, é na glória, ao lado do Senhor Jesus, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Continuando a palavra de Deus, fala assim, ó. Olha lá. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes. Naquela época havia gigantes na terra. Como que eram os gigantes? Homens de alta estatura, cerca de 3 metros a 3 metros e meio. O gigante que a Bíblia está se referindo. Na terra. Gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, aquele povo se corrompeu. Aquele povo se corrompeu e negou a sua fé. Casou com pessoa de outra fé. Começaram a adorar o Deus Lua, o Deus Sol, os outros deuses. Oferecer crianças queimadas aos deuses Moloque. Aquele povo se corrompeu a Satanás, ao diabo. Amém? Continuamos a falar assim, ó. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos dos homens possuem as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Presta atenção. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Que palavra forte. Deus olha o coração. Se a intenção do coração do homem for má, for carnal, só pensar em coisas material, o homem está longe de estar desagradando a Deus. A intenção do coração do homem tem que ser de agradá-lo e obedecê-lo, porque Ele é o Criador. Deus nos chama de filhos, Deus é o nosso Pai. E qual o pai não se alegra quando o filho lhe obedece? Deus é o nosso Pai. Tudo que Ele quer que venhamos obedecer, respeitá-lo, temê-lo, não temer com medo, mas com respeito e obediência à sua palavra. No tempo de Noé, a maldade, a intenção, dentro do coração do homem só havia maldade, só havia carnalidade, só havia falsidade, só havia desejo de conquistar coisas materiais. Aquele homem se esqueceu de Deus. Se esqueceu de Deus. Nós vivemos os últimos dias se um homem se esquece de Deus. Na maioria das pessoas só pensam em coisas materiais. Quando nós falamos de Jesus, as pessoas zombam e riem de nós. Muitas vezes nos perseguem, caluniam, zombam. Mas não tem importância. A nossa glória, o nosso galardão estava do lado do nosso Mestre, do nosso Senhor. Podem rir, como riu de João Batista. Podem rir, como riu de Paulo, de Pedro, de Ciro e Estevão. Quando perseguiu os antigos, como perseguiu os cristãos na Inquisição de Roma, que morreram milhares de cristãos e negaram a sua fé. Podem rir como riram e zombaram dos cristãos na arena de Roma. Os leões os devoravam vivo. Podem rir como os riam daqueles cristãos que morreram queimados em praça pública. Eram queimados vivos. Podem rir. Nosso galardão, nossa recompensa está no seu lado do nosso Senhor, o Salvador, o leão da tribo de Judá. Diga glórias a Deus. A intenção do nosso coração tem que ser para agradar a Deus. Buscar as coisas do Espírito. Isso agrada a Deus. Diga glória a Deus. Presta atenção, continuando a falar assim. Ó. Versículo 6. Então, presta atenção ao que Deus falou. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Deus se arrependeu. E isso lhe pesou o coração. Deus ficou triste com isso. De ver as atitudes, o comportamento do ser humano. Ele ficou triste. Deus ficou triste com o que Ele fez o homem, a sua imagem e semelhança. Ele ficou triste. Ele olhava para o homem só pensava em coisas materiais e se esqueceu dele. Ele ficou triste. Pesou no coração. Quando fala pesou no coração dele, ele ficou triste. Não triste por ele, um sentimento dele, mas em ver o homem na situação que estava, em ver o homem carnal, vivendo uma imundícia, vivendo a desobediência da palavra dele. E Deus, ele ficou o quê? Pesou isso no coração. Mas não só pesou no coração, presta atenção. Versículo 7. Disse o Senhor, Deus falou: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem é um animal. Os répteis e os aves do céu, porque me arrependo
que palavra forte, do que me arrependo de os haver feito. Você imaginou que palavra forte? Quando a pessoa fala assim, quando você falou, ou você já falou, ouviu falar, eu me arrependo de ter feito isso. Olha, é a mesma coisa que você fala assim, olha, se eu pudesse eu voltaria atrás, não faria. É uma palavra muito forte. Quando Deus ele falou assim, eu me arrependo de ter feito o homem na terra. Olha, Deus ele ficou tão triste ver as atitudes, o comportamento do homem. Começou a pensar em coisas materiais. Muitas vezes Deus ele olha para o homem na atualidade, ele fica triste. Porque o homem só pensa em coisas materiais e se esqueceu dele. Mas Deus escolheu um povo para pregar o evangelho, para pegar a verdade. Que Jesus não está vivo na cruz, mas Jesus ressuscitou. Ele quer perdoar e salvar a humanidade. Nós temos por obrigação pregar o evangelho de Jesus, o evangelho de arrependimento, de salvação, de vida eterna. Diga a glória a Deus. Presta atenção no versículo 8. Deus ele escolhe, olha para alguém. Deus ele viu uma oportunidade de salvar o homem. Presta atenção. Versículo 8. Porém, Noé achou graça. O que é achar graça? Deus se alegrou. Que coisa que palavra maravilhosa. Deus ele olhou para o restante da humanidade, ele ficou triste. Ficou triste. Mas quando ele olhou para Noé, achou graça. O que achou graça? Deus se alegrou. Ele ficou feliz. Deus tem que olhar para a gente e tem que se alegrar. Deus quer fazer isso. Nós temos que obedecer a palavra dele. Ele olhar para a gente e falar assim, olha, meu filho, minha filha me busca mais do que tudo na vida. Quer comunhão. O meu filho se alimenta da palavra. O meu filho está em consagração e santificação. O meu filho se abre jejum e humilhação diante da minha face. Deus quer olhar para você, para mim e ficar feliz. Diga glória a Deus. Que coisa, você imaginou que coisa gloriosa? Deus quer olhar para a gente e quer ficar feliz como olhou para Noé. Versículo 8. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Eis a história de Noé. Olha a história de Noé. Noé era homem o quê? Noé era homem justo, gostava das coisas direitas, baseado na palavra de Deus. Nem enganação. Noé gostava das coisas certas, das coisas direitas. Justo e íntegro. Noé não era uma pessoa falsa. Noé não era falso. Noé era simples, puro diante de Deus, íntegro. Íntegro vem da palavra integral, pureza. Nós temos que ser puros, sinceros e limpos diante de Deus. Não nos contaminar com a comida desse mundo, com o pecado, mas guardar o nosso coração em obediência, em consagração ao Espírito Santo. Diga a glória a Deus. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com quem? Noé andava com Deus. Nós vivemos numa geração pervertida e corrupta. O diabo corrompeu essa geração. Mas Deus tem que olhar para a gente e achar graça. Nós temos que ser justos. Nós temos que ser íntegro e puro diante do nosso Senhor, para que o Espírito Santo habite dentro do nosso coração. Esse é o nosso galardão. O Espírito Santo de Deus. Aquele Jesus que morreu e disse, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu vos enviarei o Consolador do Espírito da verdade. Ele estará com você todo dia. Nós temos que guardar o nosso coração através da justiça. A justiça de Deus. Através da pureza de Deus. Temos que guardar a nossa mente, o nosso coração para Deus, para agradar a Deus. Você tem que vigiar o que você tem visto. Na internet, na televisão, o que você tem ouvido. O diabo quer contaminar sua mente e o seu coração. Amém? Se alimente da palavra de Deus. Se alimente das coisas que agradam a Deus. Evite as más conversações que não edificam a sua fé. Aquelas pessoas o quê? Aquelas pessoas que desagradam o Espírito Santo. Fique longe dela. Amém? Diga glória a Deus. Eu quero fazer uma oração por você agora. Pode fechar a Bíblia, a palavra de Deus. Não vou me demorar. Eu quero orar por você. Pega um copo com água. Eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo abençoe a sua vida. Coloque peça de roupa, fotografia ao seu lado.
Eu tenho certeza que a mão do Senhor Jesus irá te abençoar. Feche os seus olhos, coloque a mão. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pegue o copo com água, Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Israel. Pai, nós te agradecemos por essa mensagem, por essa palavra. A palavra do Senhor é maravilhosa, nos dá vida. E cada palavra que o Senhor falou conosco nessa noite, que essa semente seja semeada em boa terra, Senhor. Ela venha dar fruto, muito fruto na vida desta pessoa. Consagra cada objeto que se encontra ao lado dessa pessoa, peça de roupa, fotografia, Senhor, tudo seja consagrado e abençoado. Eu profetizo, Senhor, e determino pelo poder do nome de Jesus, que essa semana seja uma semana abençoada, que a família do teu povo seja grandemente abençoada, que essa semana seja uma semana de portas abertas. Prepara o coração para o teu povo, para o sábado, 6 horas da tarde na tua igreja, Senhor. Que seja uma reunião de avivamento, de encontro com o Senhor. Consagra essa água, Senhor. Quem beber dessa água, beba do santo remédio, beba da tua santa presença. Eu determino todos abençoados pelo poder do nome de Jesus. Todos bebam da água com fé. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos.